Olha, a gente começa com essa informação. Polícia Civil realiza operação em Riachão das Neves contra empresa de segurança que estava funcionando sem autorização. A empresa não tinha permissão da Polícia Federal para trabalhar com segurança. Gabriel Pires está na região oeste, chega agora com os detalhes desse assunto, adiantando para a gente já essas informações. É com você, Gabriel. Bom dia. Os dois donos dessa empresa foram alvos desta operação, viu, Bia? Muito bom dia para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio Dia. Essa operação foi denominada Sentinela, busca desarticular uma empresa de segurança que atuava de forma clandestina aqui no oeste baiano. A investigação começou no final do mês passado, após vídeos flagrarem agentes dessa empresa agredindo um jovem durante uma vaquejada no município de Riachão das Neves. Daqui a pouco eu volto no Bahia Meio Dia contando todos os detalhes. É com você. Gabriel, muito obrigada por adiantar essas informações. E olha que assunto revoltante. Mães de crianças neurodivergentes e também com deficiência em Santana do Sobrado, zona rural de Casa Nova, afirmam que as escolas do distrito estão sem auxiliares. Esses profissionais, minha gente, são essenciais para o desenvolvimento dessas crianças que necessitam de uma atenção mais direcionada. Tiago Santos adianta esse assunto para a gente. É com você, Tiago. Bom dia. Oi, Bia. Muito bom dia para você, para quem está nos acompanhando aqui no nosso Bahia Meio Dia. São alunos de duas escolas de Casa Nova, tanto na zona rural, Santana do Sobrado, quanto também de uma escola na sede do município de Casa Nova. Segundo os pais, as mães desses alunos, já são aí cerca de 20 dias sem o profissional. A gente sabe que existe uma lei federal que estabelece que é obrigatório a presença desses auxiliares para justamente auxiliar esses alunos não somente a estudar, mas na alimentação, na convivência, e a falta deles, obviamente, tem prejudicado a rotina desses estudantes que estão sem esses auxiliares lá em Casa Nova. Já já eu volto contando os detalhes. Bia. E só quem é mãe ou pai, Tiago, de criança atípica, sabe a necessidade, a importância dessas auxiliares. Volta já já com você nesse assunto. Ainda hoje no seu Bahia Meio Dia você confere, conta de luz fica mais cara na Bahia. O reajuste já está valendo e será cobrado na fatura de maio. Na educação, pesquisa revela piora na saúde mental dos adolescentes brasileiros. 3 em cada 10 estudantes adolescentes afirmam que se sentem tristes a maior parte do tempo. A pesquisa também mostra que o bullying continua crescendo nas escolas brasileiras. E em um mundo onde as telas ocupam cada vez mais espaço na infância, a arte aparece como um convite ao reencontro com a imaginação. Em Jacobina, atividades com teatro estimulam a criatividade dos estudantes. E olha, familiares continuam em busca de Robson Brito Lima, desaparecido desde fevereiro na cidade de Caém, no norte do estado. Assunto de Luiz Gustavo Ribeiro, que adianta algumas informações para a gente. Bom dia, Luiz. Oi, Bia, muito bom dia para você e a todos que nos acompanham. O Robson, que tem 42 anos de idade, está desaparecido há cerca de 3 meses. Segundo a família, ele foi visto pela última vez no dia 5 de fevereiro na cidade de Caém. Ele estava em casa da última vez que a família teve notícias dele. Desde então, a família não teve mais nenhuma informação sobre o paradeiro desse homem e segue desesperada à procura do familiar. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre esse caso e também sobre as investigações da Polícia Civil. Bia. Até já, meu amigo. E olha só, no esporte, Barreiras estreia no Campeonato Baiano no próximo domingo. Carlos Augusto tem os detalhes. Ele que adianta, né, Carlos? Porque vão ter regras aí específicas para esse jogo. Bom dia. Isso mesmo, viu, Beatriz? Uma expectativa enorme em relação à estreia do Barreiras no próximo domingo contra o time de Camaçari, no estádio Geraldão. E a vistoria no local do jogo já foi feita por policiais militares e foram definidos quantidade de ingressos e também os preços que serão cobrados do torcedor que for ao Geraldão no próximo domingo. Eu conto tudo daqui a pouquinho no Bahia Meio Dia. Beatriz. É isso aí, Carlos. Eu acho que o torcedor já quer saber, né, quanto vai custar esse ingresso. E o torcedor que mantém presença, a gente já viu algumas vezes aqui no Bahia Meio Dia. Esses são alguns dos assuntos que você confere a partir de agora no seu Bahia Meio Dia, que já está no ar.
Olha só, prestar atenção nessa informação. A Polícia Civil fez uma operação em Riachão das Neves contra uma empresa de segurança que estava funcionando sem a devida autorização. Essa investigação começou depois que apareceu um vídeo na internet mostrando um funcionário dessa empresa agredindo uma pessoa durante uma cavalgada na zona rural da cidade. A vítima denunciou o caso e, no curso das investigações, a polícia descobriu que, além da agressão, a empresa não tinha permissão da Polícia Federal para trabalhar com segurança, uma área tão delicada. Gabriel Pires está na região acompanhando esse caso e chega agora com os detalhes. Olá, Gabriel, bom dia. Explica pra gente como tudo isso aconteceu. Os dois alvos dessa operação foram os donos da empresa, viu, Bia? Mais uma vez, bom dia para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio Dia. Essa operação foi denominada Sentinela, foi realizada ontem de manhã pelas equipes da Polícia Civil que atuam aqui no Oeste Baiano, no município de Riachão das Neves. Essa operação, ela cumpriu 2 mandados de busca e apreensão. Durante o trabalho foram alvos aí os 2 donos desta empresa e também as equipes da polícia conseguiram recuperar aí coletes, roupas, rádios que eram utilizados aí por essa empresa denominada Camuflado Segurança. Essa investigação, Bia, começou no final do mês passado, após a circulação de vídeos, imagens que mostram a atuação de funcionários dessa empresa agredindo um jovem de 19 anos que estava em uma moto em uma vaquejada lá no município de Riachão das Neves. A partir do registro dessa ocorrência, a Polícia Civil começou então a apurar essa situação e também a condição dessa empresa de segurança que atua aqui no Oeste Baiano. Durante o trabalho, a polícia também descobriu que outro jovem de 19 anos também teria sido agredido por funcionários desta empresa. Nas imagens, nesse vídeo que a gente observa agora, é possível ver esse jovem em cima da moto sendo aí agredido com um cacetete por um agente desta empresa. Inclusive, Bia, o agente desta empresa, segundo a delegada Jéssica Pires, que atua na investigação desse caso, é o próprio dono, o dono que estava aí agredindo esse jovem nessa vaquejada de Riachão das Neves. Nós procuramos a empresa Camuflado Segurança pedindo posicionamento sobre essa investigação, mas até o momento não tivemos retorno. Essa empresa, segundo as investigações da Polícia Civil, atuava de forma clandestina. Ela não tinha registro junto às equipes da Polícia Federal, que é quem autoriza a atuação de empresas de segurança em todo o território nacional. Portanto, a atuação, de acordo com a Polícia Civil, era irregular. Hoje cedo eu conversei com a doutora Jéssica Pires, ela que é a responsável pela investigação. Ela afirmou que a empresa promovia contratação irregular de pessoas sem treinamento, que somente os proprietários tinham o curso de vigilância. Inclusive, um dos proprietários aparece agredindo esse jovem. Foram pelo menos 2 casos. Essas pessoas aí serão indiciadas pelo crime de lesão corporal e também exercício ilegal da profissão. Durante o trabalho foram apreendidos detectores de metais, rádios e uniformes que eram utilizados aí por essa empresa. Todo o material passará por perícia para ir auxiliar as investigações. Ela também apontou que as investigações continuam e que a Polícia Federal será notificada para verificar a situação dessa empresa de segurança que atuava de forma clandestina aqui no Oeste Baiano. Nós solicitamos uma nota para Camuflado Segurança, mas até o momento não tivemos retorno. Bia, é com você. Obrigada, Gabriel, pelas informações. Agora veja que vídeo revoltante. Esse tipo de agressão não pode ser aceitável em nenhum contexto, nem se esses homens tivessem a devida formação, que não tem, viu? São homens aí que não têm a formação devida para estar atuando dessa forma, como a investigação está mostrando, e ainda que tivessem, seria já um completo absurdo. É terrível olhar para essa imagem, ver um cidadão apanhando dessa forma e, no fim, ainda descobrir que essa é uma empresa, no fim, aí de fachada, porque não tinha a licença devida para atuar no ramo da segurança. Polícia Federal não tinha dado essa concessão, essa licença. É absurdo ver essa cena aqui, mas é importante que a gente veicule para que isso não volte a acontecer. E parabéns à pessoa que denunciou, que viu essa situação absurda, esse crime acontecendo
e não se calou, denunciou e graças a essa denúncia foi possível perceber também que a empresa não tinha licença. Imagine você empresário ou enfim, qualquer pessoa que contrata um serviço desse achando que está contratando pessoas dignas, com formação, que vão agir com cautela, que vão de fato gerar segurança, mas que no fim está contratando esse serviço aí que a gente nem pode chamar de serviço, né? Bora seguir com os nossos assuntos. Agora a gente fala do julgamento do homicídio qualificado do advogado Marcílio Márcio Amorim. O júri durou cerca de 8 horas e terminou com a condenação do réu a 30 anos de prisão em regime fechado. O julgamento aconteceu no Fórum de Juazeiro, de forma híbrida, já que o acusado segue preso em Santa Catarina desde a época do crime, onde foi localizado pela polícia. Durante o júri, 4 testemunhas foram ouvidas. Além da pena de reclusão, o condenado também deverá pagar uma indenização ali de R$500 mil à família da vítima. A defesa, feita pela Defensoria Pública da Bahia, sustenta que o acusado não é o autor do crime e ainda pode recorrer da decisão por meio de apelação. O réu também responde por outros 3 crimes cometidos dentro do presídio, onde está detido em Santa Catarina e deverá ser transferido para o Conjunto Penal de Juazeiro. A subseção da OAB de Juazeiro acompanhou o julgamento e divulgou uma nota de repúdio ao crime. Eu tenho certeza que para essa família aí, né, é claro que a justiça precisa ser feita, 30 anos de reclusão, mais uma indenização e, claro, e ainda assim, todas essas definições, esses resultados ainda não tiram nem de longe a dor dessa família, mas a justiça precisa realmente ser feita. A seguir, conta de luz, minha gente, fica mais cara na Bahia. O reajuste já será cobrado na fatura de maio. Você vai ver já já na reportagem esse assunto, claro. Outras informações também muito importantes para você aqui no nosso Bahia Meio Dia, que volta já já. Eita, vai ser um estresse lavar toda essa louça. Ô maninha, não tem estresse não. É só você usar o detergente Dragão. Sujou, usa Dragão. Usa, maninha. Abril chegou e com ele as melhores oportunidades para sua obra. A hora de transformar seu espaço com qualidade, economia e muito estilo. Piso cerâmico retificado acetinado 60 por 60 só R$ 32,90. Revestimento cerâmico brilhante 33 por 60 só R$ 32,90. Porcelanato acetinado retificado 72 por 72 só R$ 61,90. Não perca tempo, corre para Átrio Pisos e aproveite. Dia das Mães Avenida, um amor do tamanho do Brasil. Vestidos a partir de R$ 59,99. Blusas a partir de R$ 39,99. Jeans por apenas R$ 69,99. Bolsa ou sapatilha a partir de R$ 69,99. Compre e concorra. Vale compras de R$ 500 todo dia e R$ 20 mil mais um ano de compras na Avenida. Com cartão Avenida, você tem 3 vezes mais chances de ganhar. Dia das Mães Avenida, um amor do tamanho do Brasil. Quinzena das Mães Atacado Peixoto. Ofertas dignas de sua rainha. Aproveite. Biscoito Mabel, R$ 5,99. Creme de leite Piracanjuba, R$ 2,49. Leite condensado Piracanjuba, só R$ 5,59. E tem muito mais na Quinzena das Mães Atacado Peixoto. Hoje. Isso, abre pra entrar o sol. Dormiu bem? Dormiu, né? Aqui é bom pra dormir, não tem barulho de vizinho pra incomodar. Isso que você tá fazendo é sequestro, viu? Isso é crime, isso dá cadeia. Muricy, sabe de uma coisa? Tô nem aí se eu for preso. Realizei um sonho. Agora que eu confessei meu amor por tu, eu sou um homem livre. Dá um pãozinho com ovo aí. Valentim, tu viu a Muricy por aí? Avenida Brasil. De volta com o seu Bahia meio-dia 3 minutos, com essa imagem linda, maravilhosa de Correntina na região oeste. Minha gente, quando eu vejo essa imagem desse rio, ribeirinha que sou, dá uma vontade de tomar um banho. 30 graus agora em Correntina, tempo firme, quase a gente não vê nuvem ali ao fundo. Tempo bem firme em Correntina, sensação térmica também de 30 graus. Agora conferindo São Desidério, também na região oeste, imagem também muito bonita, esse verde aí sempre vibrante. Em São Desidério, tempo firme também por lá, 31 graus, tá? Predominantemente ensolarado, nuvens ali, tempo firme, sem previsão de chuva para São Desidério, na região oeste. Meio-dia e 4 minutos.
Olha, um crime brutal foi registrado em Santa Rita de Cássia, no oeste baiano. Um homem foi morto a pauladas após uma briga que começou com o uso de um facão. Gabriel Pires está na região, chega agora com os detalhes de mais um caso de uma violência absurda na região oeste. É com você, Gabriel, explica pra gente como tudo isso aconteceu. Boa tarde. As imagens são desesperadoras. Vou logo pedir para nosso diretor soltar elas, porque mostra aí toda essa agressão brutal que aconteceu ontem à tarde, por volta das 17 horas, no município de Santa Rita de Cássia, aqui no oeste do estado. A gente tem as imagens na tela, é possível ver aí 2 homens se agredindo com pedaços de madeira. Esse caso aí, Bia, motivou a morte do Alessandro Marques dos Anjos, de 39 anos. Ele que foi morto ontem por volta das 17 horas na zona rural do município de Riachão, de Santa Rita de Cássia, aqui no oeste baiano. As informações que nós conseguimos apurar junto à Polícia Militar dão conta que 2 homens, um homem e uma mulher, estavam conversando quando uma terceira pessoa, identificada aí como Zé Barro, chegou ao local e passou aí a entrar em uma discussão. Uma das pessoas, um dos homens, pegou um facão para se defender. O Zé do Barro estava aí com um pedaço de estaca. O Zé do Barro, ele teria atingido o braço do Alessandro com a estaca e o facão caiu no chão. Foi então que o Alessandro também pegou um pedaço de madeira. Eles começaram aí a se atacar mutuamente. O Alessandro, ele recebeu uma pancada na cabeça, caiu no chão e depois da queda, o Zé do Barro aí teria continuado a agredir ele com golpes de madeira. Nas imagens é possível ver aí que mesmo caído, as agressões continuavam aí contra essa vítima. Após essa ocorrência, o homem chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas o óbito foi constatado, ele não resistiu aos ferimentos. A Polícia Militar também foi acionada, foi até o local, registrou essa ocorrência, realizou diligências ali para tentar encontrar o homem, o autor, identificado aí como Zé Barro, mas a Polícia Militar não conseguiu prender esse homem. O caso foi registrado junto à Polícia Civil e a Polícia Civil, a gente solicitou uma nota, mas até o momento não obtivemos essa informação. Se esse homem já teria sido preso, como estão as investigações para tentar encontrar o autor desse crime, um homicídio, e também elucidar as motivações para que tamanha brutalidade tenha acontecido aqui no oeste baiano, no município de Santa Rita de Cássia. Lembrando que esse crime aconteceu ontem por volta das 17 horas. As imagens são fortíssimas, nós borramos as imagens aí para impedir que as pessoas vissem tamanha brutalidade quando esse crime aconteceu aqui no oeste baiano. A vítima foi identificada como Alessandro Marques dos Anjos. Ele tinha 39 anos e foi morto dessa forma brutal no município de Santa Rita de Cássia com golpes de pauladas. Esse crime aconteceu ontem à tarde aqui no oeste baiano. A gente está esperando o posicionamento da Polícia Civil, que vai apontar aí como estão o andamento como estão as investigações e também o autor desse crime e as motivações para ele ter acontecido. Bia, eu volto com você. Gabriel, muito obrigada pelas informações. Nosso diretor de imagens, Gilmar Pereira, está colocando novamente aqui esse vídeo. Eu sei que é forte para você que está nos acompanhando, mas é importante que a gente veja isso, tomando todo cuidado ali, borrando essa imagem, porque é muito agressiva e muito violenta essa imagem. Mas a gente precisa ver que nós não podemos perder a nossa humanidade, a capacidade de diálogo, a capacidade de respirar um pouco antes de agir. Nós não podemos ter ações tão animalescas quanto essa aí que a gente está vendo na nossa tela. Teve um desentendimento, mas a gente respira antes. Não é possível que a gente possa presenciar mortes por motivos tão fúteis como esse aí, pela simples falta de diálogo, de respirar um pouco, de se afastar. A gente não pode perder a nossa humanidade. Olha, mães de alunos neurodivergentes e com deficiência denunciam que crianças, estudantes de Casa Nova, estão há mais de 20 dias sem acompanhamento nas escolas de Santana do Sobrado, zona rural do município e também na sede. A presença dessas profissionais, minha gente, nas escolas é um direito garantido por lei.
E sem elas, a frequência e também o desenvolvimento das crianças nesse ambiente é completamente impactado. Bora chamar Tiago Santos para essa conversa, ele que explica como tudo está acontecendo, essa denúncia que chegou até a nossa equipe de produção, né, Tiago? Explica para a gente. Pois é, Bia, são cerca aí de 20 alunos e alunas que estudam tanto na Escola Senhora Santana, que fica no distrito de Santana do Sobrado, na zona rural de Casa Nova, e também alunos e alunas que estudam na Escola Alano Viana de Araújo, que é uma escola que fica na sede do município de Casa Nova. De acordo com as informações aí dos pais e das mães, esses alunos estão sem o profissional auxiliar. E isso acontece aí desde a retomada das aulas. No início desse mês de abril, choveu bastante em Casa Nova e aí a prefeitura informou, né, a suspensão temporária das aulas, porém as aulas já foram retomadas, só que esses profissionais eles não estão atendendo as crianças, né, dessas duas escolas de Santana do Sobrado e também da sede de Casa Nova. E aí, obviamente, por conta dessa situação, essas mães atípicas, né, que é o termo usado aí para as mães de crianças neurodivergentes, que são crianças que têm autismo e TDAH, por exemplo, e também de alunos, de pessoas com deficiência, entraram em contato com a nossa equipe de produção para reclamar sobre essa situação. É importante lembrar que existe uma lei federal de 2012, é a Lei 12.764, que estabelece a obrigatoriedade na presença desses profissionais auxiliares nessas escolas. Inclusive, é um auxiliar para cada aluno. Esses auxiliares, eles são responsáveis justamente por auxiliar esses alunos, né, neurodivergentes, também que têm deficiência na convivência dentro da escola, na comunicação, na alimentação e, obviamente, no aprendizado também. E aí, isso não tem acontecido para esses alunos, esses cerca de 20 alunos lá da cidade de Casa Nova. Então, é uma situação que tem gerado aí diversas problemáticas, afinal, sem esses profissionais não há aprendizado. Alguns pais contaram para a gente, alguns pais e mães contaram para a gente que mesmo sem a presença do auxiliar, estão enviando essas crianças para as escolas. Porém, né, eles ficam com receio porque, enfim, as crianças ficam sem assistência. Outros estão deixando em casa mesmo. O fato é que, nesses dois casos, os alunos estão sendo prejudicados, pois não estão aprendendo como deveriam. Os pais falaram que já procuraram a Secretaria de Educação de Casa Nova, mas que não tiveram retorno. Nós entramos em contato com a Secretaria de Educação da cidade, que disse que a cidade já tem, né, profissionais em atuação, disse que não há paralisação geral desses serviços, mas disse que existem algumas convocações que estão em andamento para atender novas demandas identificadas. A Prefeitura de Casa Nova reconheceu que houve um atraso no encaminhamento de parte desses novos profissionais, segundo a Prefeitura, por razões legais para o processo de seleção e de contratação, especialmente diante dessa alta demanda. A Prefeitura complementou ainda que a previsão é que ao longo da próxima semana esses profissionais sejam devidamente encaminhados para seus respectivos postos de trabalho. É uma situação, claro, que a gente vai seguir acompanhando. A garantia é que a partir da próxima semana seja retomada, mas esses alunos já ficaram aí cerca de 20 dias prejudicados sem o ensino necessário. Volto com você, Bia. Muito obrigada, Tiago, pelos esclarecimentos. Esse é um assunto muito importante. Lei 15.326 de 2026, lei recente, reconhece auxiliares de educação infantil e creche como profissionais do magistério aí, garantindo também esse direito, né? A gente tem ali o reconhecimento profissional para que esses auxiliares sejam incluídos no quadro infantil para dar essa assistência a essas crianças com autismo, também com alguma deficiência física. Esse apoio escolar é importantíssimo para o desenvolvimento dessas crianças e é garantido por lei. Só quem é mãe de uma criança autista, e eu friso aqui mãe porque geralmente são as mulheres que são as mais sobrecarregadas nesses cuidados, é que sentem exatamente o peso, a importância de uma profissional como essa aí, de um profissional como esse na escola, na educação básica. E é um direito garantido por lei, uma lei inclusive recente, então tem que valer. O município de Casa Nova deve dar uma resposta rápida e positiva para essas mães e para essa população.
Olha, 2 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas em um acidente na BR-050, entre um ônibus da Igreja Batista Bíblica e uma carreta carregada de açúcar. Imagens na sua tela. O ônibus fazia uma excursão religiosa, partindo de Buritirama, na região oeste, com destino a São Paulo. O acidente ocorreu na madrugada desta terça-feira, no trecho de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um dos motoristas de 52 anos e uma passageira de 54 morreram ainda no local. As causas desse acidente serão investigadas. Agora um assunto pesado, né, para o bolso do brasileiro, do baiano especialmente. A conta de luz vai pesar mais para a gente, tá? O reajuste autorizado já pela Agência Nacional de Energia Elétrica está em vigor, está valendo e começa a ser cobrado em maio. Veja na reportagem. Manuel guarda cada conta de energia elétrica. A cada mês, o comerciante paga mais de R$2.000 de tributos, entre taxa de iluminação pública e consumo de eletricidade da sorveteria que ele é dono. A notícia do aumento da tarifa já causa preocupação. A gente tem que ter esse jogo de cintura para poder pagar essas contas, porque não é fácil. A gente sabe que não é fácil. A gente tem um preço de sorvete que a gente não pode ultrapassar muito. Já é uma coisa assim que você não pode agregar muito preço em cima desse produto. E aí vem essas contas altas, e vem bandeira vermelha, vem também uma taxa de iluminação pública aqui, que essa taxa está me dando dor de cabeça. Em média, o consumidor baiano de baixa tensão, que inclui a maior parte dos clientes residenciais, vai pagar 4,19% mais caro. A nova alíquota da energia elétrica já está válida e será cobrada na conta de luz do mês de maio. Vai em torno aí para R$150 mensal. Para mim já é ruim, porque a questão eu tenho 2 filhos, a minha renda é do que eu vendo, então isso para mim é ruim. Além dos pequenos consumidores, clientes atendidos em alta tensão também serão atingidos pelo reajuste. O aumento para setores como indústria e comércio de médio e grande porte será de 10,21%. O aumento faz parte do reajuste tarifário anual que é autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. A ANEEL aponta que a mudança leva em conta fatores como pagamento de custos com encargos setoriais, transporte e aquisição de energia. Segundo a Neoenergia Coelba, mais de 6.900.000 clientes atendidos pela concessionária em 415 municípios da Bahia serão atingidos pela alteração. Para economizar, essa loja de roupas mantém os aparelhos de ar-condicionado desligados e só usa o climatizador. A conta de energia, para mim, tem uma redução significativa. Eu tive que desligar os 2 ar-condicionados e apelar pelo climatizador, que foi a melhor maneira para mim economizar a energia elétrica aqui da loja. Bem difícil, né, minha gente? Olha, mudando de assunto, o Ministério Público da Bahia recomendou a suspensão imediata de um contrato da Prefeitura de Formosa do Rio Preto, no oeste da Bahia. Lembra que a gente deu esse caso ontem? Pois é. O motivo é que o valor de R$800 mil para o show do cantor Natanzinho Lima, previsto para a vaquejada do município, está aí acima de 28%, ou melhor, 28% acima da média paga ao artista, segundo o MP, em outras cidades baianas. Aí a gente procurou ainda ontem, tá? A Prefeitura de Formosa do Rio Preto e também a assessoria do cantor. Hoje, a Prefeitura se manifestou, informou que a contratação do artista segue aí os acordos, né, os parâmetros do Ministério Público, do Tribunal de Contas do município e também do Estado, e que já encaminhou ao MP uma resposta detalhada com todos os documentos solicitados. A gente, claro, vai seguir aí adiante com esse assunto, acompanhando de olho, porque afinal é dinheiro público da população aí, que não pode ver outras áreas essenciais como saúde e educação com algum problema, enquanto se paga um cachê de R$800 mil a um cantor que, segundo o MP, está 28% acima do que é pago ao mesmo cantor em outras cidades baianas. Olha, minha gente, a gente fala agora sobre o drama de uma família de Caém que está em busca ainda de um parente desaparecido há 2 meses. A família deixou ele em casa dormindo, mas ele desapareceu e ainda não foi encontrado. Por isso a gente chama Luiz Gustavo Ribeiro para atualizar esse assunto, né? A família precisa, Luiz, desse apoio, né? Dessa divulgação para, quem sabe, a gente conseguir aí localizar
esse homem que segue desaparecido. É com você, meu amigo. Boa tarde. Oi, Bia. Pois é, essa família segue angustiada, um caso de desaparecimento que já vai completar 3 meses. Ele desapareceu no dia 5 de fevereiro, então já tem mais de 2 meses que esse homem está desaparecido. Ele foi identificado pelos familiares como Robson Brito Lima, de 42 anos de idade. A família informou que o Robson foi visto pela última vez na cidade de Caém. Ele é morador dessa cidade. A família também informou que o Robson enfrenta problemas de saúde por conta do consumo de bebidas alcoólicas. Segundo a família, o Robson foi visto pela família no dia 4 de fevereiro. Ele estava com os familiares e informou que ia para casa para dormir. O Robson mora sozinho, então ele foi para casa e desde então a família não teve mais notícias. No dia seguinte, no dia 5 de fevereiro, os familiares, como de costume, passaram na casa do Robson e não encontraram ele no local. Desde então a família passou a fazer buscas pela região, mas não teve nenhuma informação sobre o que pode ter acontecido com o Robson. Então desde o dia 5 de fevereiro a família não tem nenhuma informação sobre o que pode ter acontecido. A família informou que registrou um boletim de ocorrência na delegacia e esse caso agora segue sendo investigado também pela Polícia Civil. A Polícia Civil informou que ainda não há muitos detalhes sobre o paradeiro do Robson e que as diligências estão acontecendo à busca desse homem. Segundo informações da polícia, quem tiver qualquer informação que possa ajudar essa família, possa ajudar as investigações, pode entrar em contato pelo número 74-3621-1277. Vou repetir, 74-3621-1277, que é a delegacia daqui de Jacobina, da regional, que também está liderando essas investigações à procura desse homem de 42 anos, que desde o dia 5 de fevereiro não é encontrado. Então a família sofre aí essa angústia e teme por ter acontecido algo mais grave com o Robson, já que a família informou que ele tem a vulnerabilidade provocada pelo consumo de bebida alcoólica. Então a gente torce que esse homem seja encontrado o quanto antes, viu, Bia? Volto contigo no estúdio. Muito obrigada, Luiz, pelas informações. Mais uma vez, a foto aí na sua tela. Se você viu esse homem, entre em contato com as forças de segurança, dê aí a sua informação, a última vez que você viu ele, crava bem aí esse rosto. Depois você pode rever, inclusive, no Globoplay, a edição do Bahia Meio Dia de hoje. Divulga nas redes sociais para que a gente consiga localizar esse homem. Lembramos, a família está dizendo aí que ele sofre, né, com esses problemas de alcoolismo. É uma doença, a gente não pode julgar e sim ajudar. Depois do intervalo, pesquisa revela piora na saúde mental de estudantes brasileiros. 3 em cada 10 adolescentes afirmam que se sentem tristes a maior parte do tempo. A gente volta já já com essa e outras informações importantes para você. A Bahia Farm Show chega à sua 20ª edição, fazendo o que o agro faz de melhor: evoluir. Uma feira 35% maior. Mais estrutura, mais tecnologia, mais oportunidades de negócios. São mais de 500 expositores apresentando o futuro do campo, da semente à inteligência artificial, do trator à internet das coisas. Bahia Farm Show, 20ª edição. De 8 a 13 de junho em Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. Realização AIBA. Apoio ABAPA, Assomiba e Fundação Bahia. Agro é força. Força é energia. E se tem energia, conte com a Sandro Material Elétrico. Faça um orçamento com a gente. Sandro Material Elétrico, a força que te faz ir mais longe. Olha a feira, olha a economia e é só no dia a dia. Aqui o preço é baixo e a qualidade garantida. Carne suína com osso e toucinho, R$ 15,99 o quilo. Banana nanica, R$ 1,99 o quilo. Limão, R$ 1,99 o quilo. Laranja pera, R$ 1,99 o quilo. Abóbora japonesa, R$ 1,99 o quilo. Mexerica poncã, R$ 2,99 o quilo. Não perca, vem pro dia a dia encher o seu carrinho. O som que vem das nossas raízes toma conta do mosaico baiano com o grupo Orissum. É samba de terreiro arrepiando a sua tarde de sábado. Se você acha que treino pesado é só na base da força, ai ai. Lucas Almeida coloca marombeiros para encarar um desafio diferente. Trocar os halteres pelo pilates. Será que eles dão conta? No Garimpo a gente vai ressignificar o estilo esportivo. Não perca!
E novidade em Salvador, o espetáculo Efeitos Especiais chega misturando teatro, dança e cinema em uma experiência imersiva de verdade. E é claro, você sente um gostinho aqui com a gente. Vem comigo, eu te espero 2h35 da tarde. De volta com o seu Bahia Meio-Dia, meio-dia e 24 minutos, conferindo novamente como que está o trânsito, a fluidez na ponte Presidente Dutra, congestionado no finalzinho ali já do sentido, Petrolina Juazeiro, já descendo ali o pontilhão, está mais parado, tem que ter mais paciência nesse trecho. O inverso, movimentado, mas fluindo com tranquilidade, nenhum problema aí na fluidez do trânsito na ponte Presidente Dutra. E Botirama, na região oeste, tempo firme também por lá. Em Juazeiro a gente viu algumas nuvens, né? Tem ali uma probabilidade mínima de chuva para hoje, já choveu também. Mas na região oeste segue tudo com tempo firme aí as nossas cidades. E Botirama, ponte que liga a cidade, dando passagem para Muquembe e São Francisco. Tranquilidade total, meio-dia e 25 minutos. Olha, minha gente, um assunto muito importante, saúde mental, né? Dados divulgados pelo IBGE revelam piora na saúde mental dos adolescentes brasileiros. 3 em cada 10 estudantes afirmam que se sentem tristes a maior parte do tempo. A pesquisa também mostra que o bullying continua crescendo nas escolas do país. Cada vez mais um sofrimento silencioso ganha espaço dentro do ambiente escolar. Isso é o que revelam os dados da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar do IBGE, conhecida como PENSE. O levantamento aponta que 30% dos adolescentes brasileiros entre 13 e 17 anos declararam se sentir tristes sempre ou na maioria das vezes. A pesquisa também mostra uma proporção semelhante no número de jovens que já tiveram vontade de se machucar de propósito. Um cenário preocupante que também é percebido pelos estudantes nos colégios de Jacobina. Até a pressão que é dada em casa, que as expressões que eles mesmos já vêm do 9º ano o primeiro, que acaba tendo transtornos e se prende, tem vez, a alguns vícios, como bebida. No CETEP do Piemonte da Diamantina 2, a coordenação pedagógica informou que identifica com frequência sintomas de transtornos como ansiedade e depressão entre os adolescentes. E aí, quando a gente percebe que é uma situação mais complexa, às vezes a própria família está numa situação vulnerável do ponto de vista emocional, aí é feito o pedido de ajuda ao NTE. A pesquisa aponta que 4 em cada 10 estudantes brasileiros afirmam já ter sido alvos de bullying nas escolas. A aparência física, como o rosto ou o cabelo, é o principal alvo dos ataques. Me chamavam de cabelo de bombril, falaram até da minha cor também, me chamaram de macaca, e isso foi acumulando e foi se tornando uma coisa dentro de mim que eu não sei explicar, e foi me causando muita ansiedade. Segundo o IBGE, menos da metade dos alunos da rede pública frequenta escolas que oferecem algum tipo de suporte psicológico. Apesar de o acesso à terapia ter se tornado mais aceito nos últimos anos, muitas famílias ainda não conseguem o atendimento ou resistem ao tratamento. As pessoas estão aceitando mais, né? A gente fala mais de saúde mental hoje em dia, então acredito que as pessoas buscam analisar, buscam essa ajuda de fato com psicólogo, né? E isso acaba que vai se quebrando aos poucos e recorrente, até após a pandemia também, esses números foram subindo cada vez mais e a gente percebe, os professores eles dão esse relato, né? Que de fato, antes da pandemia era uma coisa e hoje já é outra. A presença de um profissional de saúde mental no quadro das escolas ainda é rara. Psicólogos como Vanessa estão disponíveis apenas para 34% dos estudantes brasileiros. Na região de Jacobina, as unidades que fazem parte do Núcleo Territorial de Educação 16 dispõem de uma equipe multidisciplinar, com psicólogos e assistentes sociais. Vanessa atua diretamente dentro dessas unidades. Chegar na coordenação e dizer por que esse aluno está faltando tanto, vamos buscar. Isso já é um trabalho que já é feito, né? Já é feito dentro das escolas do Estado, junto com esse trabalho em equipe mesmo, né?
o NTE, com as escolas, mas precisamos falar sobre a importância de ter psicólogos dentro das escolas, né? Sejam municipais, estaduais e também particulares. Aqui no Colégio Diocleciano Barbosa de Castro, a percepção sobre o aumento nos casos de ansiedade e outros transtornos foi intensificada logo após a pandemia. Por isso que a rede de apoio, formada por familiares e professores, é fundamental para identificar o problema. A gente dá todo um apoio através de uma conversa. A gente está sempre falando também sobre isso nas reuniões com os professores, mostrando quem são esses alunos, para que o professor também tenha esse olhar diferenciado. Então, eu acho muito importante essa rede de apoio. Pressões por notas, julgamentos, relações sociais e o bullying têm um impacto grande na vida de muitos adolescentes. São situações difíceis de apagar da memória. Eu tive que me afastar das pessoas, tive que me privar, porque o que eles falavam sobre a minha aparência, sobre o meu corpo, sobre o meu jeito de ser, me incomodavam muito no meu antigo colégio. Por esse motivo que ouvir, entender e acolher os adolescentes são os primeiros passos para mudar essas estatísticas. Hoje em dia eu consigo conversar, eu consigo me abrir, eu não me importo mais, eu não me importo tanto com o que as outras pessoas pensam, falam de mim. Querendo ou não, me afeta um pouco, mas não que nem antes. E isso foi muito importante, eu poder me abrir, poder conversar. A importância da terapia, né? E a gente reforça, saúde mental é uma questão coletiva. Então, além da importância da família nesse papel, da observação, é muito importante também o poder público atuar fortemente nas escolas, com profissionais, né? Em todos os âmbitos ali da sociedade, fortalecer o atendimento na saúde mental. E olha, minha gente, a Fiocruz, em parceria com o Ministério da Saúde, está realizando em Juazeiro um curso com o tema Território, Cultura e Práticas de Promoção à Saúde, que tem como objetivo ampliar o olhar para as condições de vida e saúde da população. A ação acontece no Centro de Cultura João Gilberto e segue até o fim da tarde de hoje. Ao longo de 3 módulos, a iniciativa busca fortalecer práticas de promoção da saúde nos diferentes territórios, ou seja, um curso contextualizado com a realidade aí dessas pessoas. E olha, estamos na Semana Mundial de Imunização. Esse é um período para estimular toda a população para se vacinar contra várias doenças. A meta é de eliminação de mais de 30 enfermidades até 2030. Luiz Gustavo Ribeiro está de volta para nos contar mais sobre essa ação muito importante. É com você, Luiz. Oi, Bia. Pois é, essa é uma iniciativa da OMS que tem o objetivo de eliminar essas mais de 30 doenças transmissíveis. E olha só, dessas mais de 30 doenças, 11 podem ser prevenidas com a vacinação, por isso a importância da imunização. Nós estamos aqui na UBS do bairro da Bananeira, em Jacobina, estou ao lado do doutor Sérgio Ayala, que vai falar um pouco mais sobre a importância dessa vacinação. Doutor, a gente estava conversando aqui antes de entrar ao vivo, que o senhor estava contando que, diferente de muitos países, a vacinação aqui no Brasil é gratuita e tem essas campanhas, né? Qual a importância dessa imunização e por que as pessoas não podem deixar de participar dessas campanhas e também tomar as vacinas de rotina? Boa tarde. Boa tarde. É porque uma das diferenças é que no nosso país o serviço é gratuito. Eu já morei fora do Brasil e eu sei que às vezes a dificuldade é essa questão. Nós temos que seguir, né, essa questão do calendário vacinal, que a questão é priorizar o público-alvo e depois abrir para a população em geral. Nós fazemos isso de segunda a sexta-feira, inclusive nas UBS, todos têm sala de vacina aqui do município de Jacobina. E a gente também faz com que, às vezes, nas comunidades distantes, a gente leva a vacinadora, que antigamente não ia. Hoje, agora, ela está acompanhando as equipes de sala de vacinas itinerante. Doutor, eu estava vendo aqui uma lista, né, dessas vacinas que estão disponíveis, que podem ser eliminadas até 2030, até a influenza, a vacina contra a poliomielite, sarampo, rubéola, são vacinas que já são conhecidas do público, mas que às vezes essas pessoas estão evitando tomar a vacina. Exato, porque o próprio calendário vacinal, né, ele já especifica tudo isso, né? Ele vem aqui explicando qual é a faixa etária, qual as doses que se tem que tomar. E dentro desse calendário vacinal, nós temos essas vacinas que são inseridas justamente nessa questão da prevenção. Quando você falou da influência,
o nome mais conhecido é a gripe, né? Então, às vezes, a pessoa sabe que vai gripar uma vez no ano ou até mais. Mas quando a gente faz a prevenção é justamente nisso, para reduzir os casos de internamento e fazer com que, principalmente, o público-alvo não vá para os hospitais. Doutor, aqui em Jacobina, por exemplo, esse ano a cobertura vacinal da influenza está em 52%, melhor que muitos municípios, mas a meta é alcançar aí 90%. O que é que tem acontecido para muitos municípios não estarem conseguindo atingir bons números nessa vacina contra a influenza? Primeiro, dedicação, que tem que haver dedicação do profissional. Segundo, a sensibilização da comunidade, né? Nós podemos fazer nosso trabalho, mas a gente tem que sensibilizar a comunidade. E através de campanhas. A gente fala isso diariamente aqui na questão da vacina, a gente faz a obrigação de que quando passa na consulta médica, a gente olha o cartão de vacina. Você pode ter vindo para uma dor de dente, mas eu vou olhar seu cartão de vacina. Se você não tiver com a vacinação em dias, eu obrigo que você tem que passar na sala de vacina para receber a orientação e decidir se proteger. Muito obrigado, doutor, pelas informações. Então, tá aí as orientações do doutor Sérgio Ayala, não só aqui para Jacobina, mas para todos os municípios, Bia, justamente porque essa vacina é gratuita, está tendo agora a campanha da vacina contra a influenza até o dia 31 de maio, então os grupos prioritários podem procurar as unidades básicas de saúde para tomar a vacina e também, posteriormente, quando ampliar para toda a população, que as pessoas também possam tomar essa vacina contra a gripe, e isso porque a gripe está mais em evidência agora por conta do tempo frio, mas tem as outras vacinas também disponíveis nas UBSs, viu, Bia? Volto contigo. Exatamente, Luiz. Muito obrigada pelas informações. Também ao nosso entrevistado. Vacinas salvam vidas. Se você faz parte desse público prioritário, procure a sua dose. Olha, uma idosa foi retirada com segurança de uma casa atingida por um incêndio no município de Formosa do Rio Preto, no oeste da Bahia. Equipes do Corpo de Bombeiros combateram as chamas na residência. Os militares participavam de uma capacitação sobre combate a incêndios florestais para a Brigada Municipal quando foram acionados para essa ocorrência. Acredita? 4 profissionais se deslocaram até o local, foram até esse local e conseguiram então controlar o fogo. Segundo o sargento BM Cruz, que comandou aí essa operação, as chamas atingiram 2 cômodos da residência. O combate foi realizado com bolsas costais, enxadas, baldes e também apoio de carros-pipa. Olha, eleitores de Barreiras que têm pendências podem contar com o atendimento que será feito no saque da cidade. Isso em relação aos atendimentos do TRE, tá bom? E o prazo ali final está chegando. Então, bora saber mais atualizações, mais informações com o Carlos Augusto, que informa para a gente, inclusive, quantas senhas, né, Carlos, vão ser distribuídas aí ao longo desse processo. Boa tarde novamente. Isso, Beatriz. Boa tarde. Esse atendimento específico com horário prolongado está sendo feito no saque aqui de Barreiras e é para resolver problemas de pendências eleitorais, né? Os eleitores têm até o dia 6 de maio para resolver todos esses problemas e terem totais condições de, então, votar nas eleições de outubro. São 9 postos do saque em toda a Bahia, 3 deles funcionam em Salvador e 6 no interior do estado. Barreiras é a única cidade da região oeste que está tendo esse atendimento com horário estendido. Além de Barreiras, Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi, Irecê e Porto Seguro no interior do estado. O atendimento é por ordem de chegada, tá? Não adianta tentar fazer pré-agendamento porque não funciona esse tipo de serviço. É apenas por ordem de chegada, tem que chegar bem cedinho lá no saque que funciona aqui em Barreiras, na saída para Luiz Eduardo Magalhães. Tem que levar, ou melhor, dá para resolver serviços de primeira via, atualização dos dados, regularização da situação eleitoral, o cadastro biométrico e também a transferência do local de votação. Atendimento de 7 da manhã às 13h30 da tarde. E como você perguntou, Beatriz, são 63 senhas por dia. Tem que correr até o dia 6 de maio, não dá para perder esse prazo de jeito nenhum, porque quem perder o prazo até 6 de maio, tiver alguma pendência ainda a ser resolvida, infelizmente ficará sem o direito ao voto na eleição de outubro. Beatriz, estou voltando com você. Muito obrigada, Carlos, pelas informações. Parceria muito importante aí entre o SAC e o TRE. Olha, minha gente, a Quest Consultoria divulgou hoje a primeira pesquisa de intenção de voto deste ano para o cargo de governador da Bahia nas eleições de 2026. O Instituto perguntou na pesquisa estimulada em quem você votaria se o primeiro turno fosse disputado entre os seguintes candidatos. Para a escolha dos nomes apresentados ao eleitor,
A Quest explica que a seleção foi feita por um conselho formado por 12 especialistas externos que levam ali em conta nomes que já manifestaram interesse em disputar o governo ou que têm histórico de disputa no Estado. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Veja os resultados. A CM Neto, do União Brasil, aparece com 41% das intenções de voto. Com a margem de erro, tem entre 38% e 44%. Jerônimo Rodrigues, do PT, o atual governador da Bahia, aparece com 37%. Na margem de erro, vai de 34% a 40%. A CM Neto e Jerônimo Rodrigues estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro. Ronaldo Mansur, do PSOL, tem 1% das intenções de voto na pesquisa. Vai de 0% a 4% na margem de erro. 11% dos entrevistados disseram que estão indecisos e 10% contaram que votariam em branco, anulariam o voto ou não votariam em nenhum dos candidatos apresentados. José Estevão, do Democracia Cristã, não pontuou na pesquisa. A Quest também fez uma simulação de segundo turno entre os candidatos mais bem posicionados na pesquisa de intenção de voto do primeiro turno. Veja os resultados. A CM Neto, do União Brasil, aparece com 41% das intenções de voto. Com a margem de erro, tem entre 38% e 44%. Jerônimo Rodrigues, do PT, o atual governador da Bahia, aparece com 38%. Na margem de erro, vai de 35% a 41%. A CM Neto e Jerônimo Rodrigues estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro. 12% dos entrevistados disseram que estão indecisos e 9% contaram que votariam em branco, anulariam o voto ou não votariam em nenhum dos candidatos apresentados. A gente reforça que ainda não há candidaturas oficializadas ao governo do Estado. Segundo a Justiça Eleitoral, as oficializações de candidaturas são feitas nas convenções partidárias que vão acontecer entre os dias 20 de julho e 5 de agosto. A Quest também divulgou hoje a 5ª pesquisa sobre os índices de aprovação do governo Jerônimo Rodrigues, do PT. Veja a evolução dos números em relação às últimas pesquisas. Na primeira pesquisa, em julho de 2024, 63% dos entrevistados diziam que aprovavam o governo de Jerônimo Rodrigues. Em dezembro, 54%. Fevereiro de 2025, 61%. Agosto, 59% e agora 56%. 32% diziam que desaprovavam na primeira pesquisa. Depois, 35%, 31% e 33% nas duas últimas pesquisas. 6% não souberam ou não responderam na primeira pesquisa. Depois, 11%, 8% nos dois levantamentos seguintes e agora 11%. A Quest também perguntou como os entrevistados avaliam o governo estadual. Veja a evolução dos resultados. Em julho de 2024, 38% dos entrevistados avaliavam o governo Jerônimo Rodrigues de forma positiva. Em dezembro, 32%. Fevereiro de 2025, 42%. Agosto, 39% e agora 37%. 39% consideravam regular na primeira pesquisa. Depois, 35%, 29%, 30% e agora 33%. 16% avaliavam como negativa, depois 22%, 21%, 23% e agora 25%. 6% não souberam ou não responderam na primeira pesquisa, depois 11%, 8% nos dois levantamentos seguintes e agora 5%. A pesquisa ouviu 1.200 pessoas entre os dias 23 e 7 de abril. O nível de confiança é de 95%. Você tem acesso ao conteúdo da pesquisa e outros cenários do levantamento da Quest acessando a página do G1, g1.com.br/Bahia. E depois do intervalo, você confere as regras para o jogo do Barreiras e Camaçari pelo Campeonato Baiano da Série B e os detalhes da partida decisiva entre Juazeirense e Asa pela Copa do Nordeste. O seu Bahia Meio Dia volta já já. Temos
mesma fatalidade. A humanidade provocou uma guerra e nós ficamos do lado mais fraco. Você sabe do que é capaz. Planeta dos Macacos, a origem, hoje, na sessão da tarde. No dia 9 de maio, na Batista do Brasil Church, em Barreiras, vai acontecer a Imersão Exército 2026. E quem vai estar conosco? Camila Barros, Eduardo Gonçalves e muitas mulheres com sede e fome da presença do Senhor. Concreto forte. Reboco perfeito. Mineração Azevedo. Areia de qualidade para sua construção durar. Ligue e peça já. Engraçado. Tem como juntar minha conta PF, PJ no mesmo app, não? Olha, seu Raul, tentaram juntar eu e o Marcelo ali, ó, seu gerente de PJ, e não deu certo. Que dirá o app? O Raul perguntou, você não acertou. Pegue seu banquinho e saia de banquinho. O PicPay tem conta PF e PJ no mesmo app. Tudo num lugar só. Com uma única senha, usando menos memória do seu celular. PicPay, seu próximo banco. A Santa Luzia está comemorando 18 anos. Aqui você encontra material básico, acabamento, decoração e móveis. Tudo em promoção. Vai construir ou reformar? Este é o momento de aproveitar. Um pôr do sol daqueles não é para ser acompanhado sozinho. A Cachoeira do Riachinho é uma só das belezas naturais desse lugar encantador. Barata e gostosa é jaca de todo jeito. Tem receita de pastel de jaca. Jaca também tá no escondidinho e na muqueca com o bago da fruta verde. Comida e cultura do forró no coração da Chapada. Neste sábado, 11h45. Meio-dia e 45 minutos, de volta com o seu Bahia Meio-Dia, com esse outro ângulo de Luiz Eduardo Magalhães, mostrando ali ao fundo também a quantidade de plantações, produções agrícolas na cidade que exporta a Bahia para o mundo. Vamos girar? Conferindo novamente o trânsito ali na Ponte Presidente Dutra, fluindo também tranquilamente nesse horário. A gente já viu dias em que o trânsito ali fica bem difícil nesse horário, mas hoje está fluindo tranquilamente e várias nuvens se formando ali ao fundo. Em Petrolina, Juazeiro também segue com esse tempo mais nublado, 20% de chance de chover ainda hoje. Meio-dia e 46 minutos. Em um mundo, minha gente, onde as telas ocupam cada vez mais espaço na infância, a arte aparece como um convite ao reencontro com a imaginação. Em Jacobina, por exemplo, atividades com teatro estimulam a criatividade dos estudantes. Cabeça, joelho, calcanhar, ponta do pé. Essa foi daquelas experiências cheias de descobertas. Foi a oportunidade ideal para se soltar, perder a vergonha e se entender um pouco mais. Pela primeira vez, essas crianças que estudam na rede municipal de Jacobina subiram num palco de teatro. Tiveram contato com técnicas da arte cênica. É muito bom, distrair um pouquinho a mente, é muito divertido. Eu tô me distraindo mais, eu tô aprendendo mais. E eu achei muito legal participar, fazer as atividades. O mais legal que eu achei foi as corridas, que nós se soltou mais e fica muito feliz. Os estudantes participaram da vivência Contando Histórias do Meu Mundão, uma experiência cênica onde o foco é o resgate da oralidade e o equilíbrio das atividades lúdicas com a tecnologia. A gente convida as crianças a contarem suas próprias histórias através da prática teatral. E aí a gente utiliza os mecanismos que a gente trabalhou dentro do espetáculo, que a gente trabalha dentro do Chegança enquanto coletivo de criação teatral. E aí a gente trabalha práticas da cena, práticas do corpo, da voz, da criação e da oralidade, e também dando esse espaço de imaginação, né, para eles pensarem, para eles criarem, repensarem sobre suas histórias, redescobrirem suas histórias. A vivência foi ministrada pelas artistas Ana Tereza Mendes e Manu Santiago. A ação é um desdobramento do espetáculo Histórias do Mundão, que conta com as duas como protagonistas. A vivência proposta pela oficina estimula a criatividade por meio do teatro. Esse é um espaço onde a criança assume o papel de protagonista da sua própria história e passa a compreender a arte sob uma nova visão. Eu fico mais atento e... Tá conseguindo se soltar? Sim.
Foi muito divertido, porque eu participei com pessoas que eu não conversava antes e amei brincar aqui, aprendi sobre um monte de coisa e também fiz novos amigos. Que eu ainda conversei com as pessoas que eu nem conversava antes, amiguei também com o menino e foi muito legal, me diverti bastante e também aprendi sobre a pausa, né, do teatro. Tá se conectando com o pessoal da escola que às vezes nem falava ali no dia a dia. Sim. Todo esse aprendizado ganha vida no espetáculo Histórias do Mundão, que nasceu em 2021 durante a pandemia. No enredo autoral, as personagens Tina e Quequeu partem numa aventura pelo universo da leitura. Conta a história de duas irmãs que estão cansadas das telinhas daquele período e tenta resgatar o seu mundo interno e o seu mundo externo de uma outra forma. Então a gente propõe aí um encontro com a literatura, com as palavras, com o livro. A peça integra o projeto Circula Cena, uma parceria entre a FUNSEB, o SESC e a Secretaria Estadual de Educação. O objetivo é levar o teatro para todo o estado, garantindo que muita gente tenha, assim como esses pequenos de Jacobina, contato com a magia dos palcos. O espetáculo será apresentado hoje, às 3 da tarde, no Sesc Jacobina e tem entrada gratuita. E Rainan Peralva chega agora com as notícias do esporte. Muito boa tarde para você que está ligado no Bahia Meio-Dia e para você que curte o Globo Esporte. Daqui a pouco a gente traz um pré-jogo, a preparação do Vitória para enfrentar o Confiança hoje à noite no Batistão, lá em Aracaju. É jogo fora de casa, Jair Ventura deve usar o time praticamente titular, só que o ataque está desmantelado, né? Não vai ter Renato Kaiser, não vai ter René, nenhum dos dois viajaram porque estão machucados. Além daqueles outros desfalques que você conhece, né? Mais de um time inteiro de desfalque que o Vitória tem. Mas aí, acrescente também o lateral esquerdo Ramon, que não viajou, foi poupado para jogar o Campeonato Brasileiro no final de semana. É desse jeito que o Vitória joga, buscando a liderança do grupo e a classificação para a próxima fase da Copa do Nordeste. Falar também do Bahia. Vem cá, você tem saudade de algum ex na sua vida? É isso que você vai saber hoje, porque Bahia e São Paulo no final de semana, com transmissão da Rede Bahia, vai estar recheada de lei do ex. Essa partida vai ser difícil, vai ser dura, é fora de casa, onde o Bahia tem um bom retrospecto, mas aí, ó, tem ex do São Paulo no Bahia e tem ex do Bahia no São Paulo. E são muitos, tá? Você fica conhecendo essa história já, depois do Bahia Meio-Dia. Te espero. Até já, Rainan. E olha, o estádio Geraldão passou por vistoria, tá, da Polícia Militar, que estabeleceu um limite de público para a partida. No próximo domingo, Barreiras e Camaçari se enfrentam pelo Campeonato Baiano da Série B. Por isso a gente vai falar agora com o Carlos Augusto, que inclusive está ao lado de Thiago Santos, né, porque os dois vão falar desse tema. A gente começa com o Carlos Augusto falando sobre essa partida importante e depois a gente tenta contato com o Thiago Santos para falar de uma partida também importante em relação a Juazeirense, começando com o Carlos. É com você, Carlos. Pois é, Beatriz, um prazer, né, dividir a tela com o Thiago Santos. Eu começo aqui falando do Barreiras porque essa vistoria que foi feita no estádio Geraldão pela Polícia Militar é obrigatória, né, uma exigência da Federação Baiana de Futebol para liberar as praças esportivas antes do campeonato começar. O Campeonato Baiano da Série B, que começa no próximo domingo para o Barreiras, às 4 horas da tarde, jogo contra o Camaçari, aqui no estádio Geraldo Pereira da Silva, o Geraldão e uma expectativa gigantesca da cidade para esse primeiro jogo, o jogo da estreia do time, né? São 20 anos sem participar de campeonatos profissionais e agora a Barreiras está voltando então à disputa. O objetivo desse trabalho todo é garantir que o torcedor tenha plena segurança e possa ir ao jogo sem nenhum tipo de problema, acompanhar toda a partida. Também ficou definido ontem à tarde que a carga de ingressos será limitada a 3.000 entradas, 2.500 meias e mais 500 entradas inteiras. Meia estudante. A meia entrada vale para estudantes carteirinha até 2026, menores de 12 e 17 anos, tá? 12 não paga absolutamente nada, idoso 60 anos ou mais, portador de algum tipo de deficiência, mulheres, sócios torcedores e também quem vai participar do projeto Meia Solidária, né? Que vai entrar no Estádio Geraldão levando 1 quilo de alimento não perecível.
preço do ingresso, minha gente, está todo mundo querendo saber. R$ 40,00 a inteira e R$ 20,00 a meia. As vendas começam amanhã, das 2 até às 6 da tarde. Na sexta e no sábado, das 8 da manhã às 6 da tarde. E no domingo, a partir das 8 horas da manhã. Mas aí tem um detalhe, viu? Até quando durarem os ingressos. Do jeito que a expectativa está tão grande, né? Com certeza os ingressos vão se esgotar antes de domingo. O ideal realmente é garantir, então, esse ingresso com antecedência para não ficar fora do Geraldão no próximo domingo. São 10 times, 4 vão para a fase semifinal e desses 4, os 2 melhores sobem para a Série A no ano que vem. Lembrando que Barreiras, como não tem o ranking ainda, né, fará 4 jogos em Barreiras, no estádio Geraldão, e 5 jogos fora da nossa cidade. Disputa, então, começa para valer no próximo domingo, 4 da tarde, contra o time do Camaçari. Agora eu quero saber detalhes em relação a Juazeirense, que está muito bem na Série D do Campeonato Brasileiro, mas hoje tem uma decisão pela Copa do Nordeste. Vamos para Juazeiro, deixa eu conversar com meu amigo Thiago Santos para saber como é que estão os preparativos para esse jogo da Juazeirense. Conta tudo para a gente, Thiago. Boa tarde para você, amigo. Grande Carlos, muito boa tarde para você, para quem está acompanhando o nosso Bahia Meio-Dia. Pois é, Carlos, o seguinte, hoje é a 5ª rodada, né, da fase de grupos da Copa do Nordeste e a Juazeirense vai enfrentar um velho conhecido, já enfrentou aí outras vezes, que é o Asa de Arapiraca, time alagoano. Para essa partida aí, né, que é inclusive, como eu falei, a última rodada dessa fase de grupos, a Juazeirense precisa vencer para poder avançar para a próxima fase da Copa do Nordeste. Caso não vença, precisa torcer aí para que os outros 2 times, que são o Botafogo da Paraíba e também o Piauí, saiam derrotados das suas respectivas partidas. Para esse jogo de hoje, a Juazeirense vai ter aí 3 importantes desfalques, né? Ou seja, jogadores que não vão estar participando, né? Que não estão aptos a participar dessa partida, que é o lateral direito Luan e também o Vaguinho e o Breno, que são meias e que estão lesionados. Essa partida deveria acontecer justamente em casa, aqui em Juazeiro, no estádio Adalto Moraes. Porém, essa partida ela precisou ser transferida para uma outra cidade baiana, cidade de Alagoinhas. E isso tem uma justificativa. A gente lembra de uma partida que aconteceu entre a Juazeirense e o Bahia no mês de fevereiro. Foi uma partida válida pelo Campeonato Baiano e após a partida, inclusive durante uma entrevista coletiva do treinador Rogério Ceni, uma torre de iluminação do estádio Adalto Moraes acabou caindo. A gente tem imagens desse episódio, foi um fato que gerou grande repercussão, porque o próprio Rogério Ceni, né, comentou sobre o susto, várias pessoas se assustaram na hora com a pancada, enfim, foi um fato que gerou bastante repercussão. Isso foi em fevereiro e até o presente momento essa torre ela não foi devidamente colocada no lugar, né? A torre de iluminação. E aí, por conta disso, esse jogo precisou ser transferido para Alagoinhas. A partir de amanhã vai ser às 9h30 da noite e aí sem essa torre de iluminação, por mais que haja as outras, né? Precisa seguir um padrão e aí a falta dessa torre faz com que a partida não seja realizada aqui. Um fato que gera bastante revolta, inclusive do torcedor juazeirense que esperava essa partida dentro de casa. A gente sabe que o torcedor sempre está ativamente aí acompanhando o time. É uma partida importante, mas infelizmente esse jogo aí vai ser realizado hoje, 9h30 da noite, em Alagoinhas. Nós pedimos um posicionamento à Prefeitura de Juazeiro, que é responsável pela administração, né, do estádio Adalto Moraes, pedindo, né, um posicionamento em relação a essa torre, saber se ela já está devidamente colocada, se não está, o que foi que aconteceu para essa demora, porém até o presente momento não tivemos retorno até o fechamento desta edição. O Cancão de Fogo já está em Alagoinhas, já está treinando e a gente está na torcida. Bia, volto com você. Muito obrigada, Thiago, pelas informações, a Carlos Augusto também e boa sorte aos 2 representantes das regiões Norte e Oeste. É assim que a gente vai encerrando esta edição do Bahia Meio-Dia, agradecendo a sua companhia, a sua confiança no nosso trabalho. Amanhã temos um novo encontro, sempre às 11h45, aqui nas telas das TV São Francisco e TV Oeste. Fique em paz. Até amanhã.